Olá! Hoje é o terceiro dia da nossa maratona, o que significa que já estamos no meio da nossa corrida. No dia 1, nós vimos qual o impacto o nosso próprio corpo tem no nosso estado emocional e no nosso comportamento. Ontem definimos quem somos e qual a nossa comunicação. E começamos a ver qual o impacto que a nossa comunicação não verbal pode ter nos outros. Nós vimos expressão facial, contato visual e postura e qual a imagem que elas podem transmitir para fora. Hoje, para completar o desafio que foi lançado ontem e definir quem eu quero ser e como eu devo comunicar para atingir o meu objetivo, nós vamos ver o que a nossa gesticulação e a nossa voz revela sobre nós e como pode ajudar para atingir a nossa meta final. E vamos começar pelas mãos. As mãos é uma questão mais procurada e muitas vezes me perguntam: I'm not sure what to do with my hands. O que eu faço com as minhas mãos? Onde é que eu coloco as minhas mãos para começar a minha apresentação? Onde é que eu vou manter as minhas mãos quando eu estou numa reunião? Houve mais uma pessoa que já colocou essa questão em voz alta, foi o Ricky Bobby, e já vamos ver como isto ocorreu. Known Jackman Ricky Bobby places third in the Dennett Racing Machine. Ricky, first of all, where did you learn to drive like that? The car handle really good. Can you speak up, Ricky? The car, it handled real good. I felt like I was on a spaceship, and I'm not sure what to do with my hands. Be good just to hold them down by your side. Yeah, great. We're real happy with what was going on, and at the end of the day, you got to be happy. Whatever the hell his name is, let's get him over here. Everything ended up fine. Yeah, okay, everything was fine. Thanks. Great job, Ricky. Good job in the car. Ricky Bobby, a force to be reckoned with possibly in the near future. Então, o que eu faço com as minhas mãos? Quando me perguntam essa questão, a minha resposta é sempre gesticular. Porque, como diz o estudo da Universidade de Roma, a gesticulação ajuda-nos a ser mais persuasivos. E isto é importante. Ou seja, nós precisamos gesticular para mexer o nosso cérebro, para conseguir falar melhor, mas também para sermos mais persuasivos. E este estudo vai ao encontro do outro estudo feito na Colgate University, que diz que a gesticulação congruente com o discurso verbal ajuda a perceber melhor e a reter a mensagem verbal durante mais tempo. Então, nós sabemos que ajudamos nós próprios quando gesticulamos, mas o mais importante é que a gesticulação ajuda as pessoas à nossa volta. É isso que nós estamos a ver agora, é qual o impacto que a minha gesticulação tem nos outros. E agora vocês já sabem que gesticular ajuda a ser mais persuasivo e também ajuda a audiência a reter melhor a informação. Por isso, gesticular é importante e isto logo obriga-nos a mostrar as nossas mãos. Como aqui, por exemplo. Por isso, numa reunião, as mãos têm que estar em cima da mesa, porque não vale a pena gesticular por baixo da mesa. Ninguém vai ver. E não vai ajudar nem a si próprio, nem a pessoa que está à sua frente numa reunião. Por exemplo, comparem uma pessoa do lado esquerdo e do lado direito. Com quem preferia ficar numa reunião? Eu, pessoalmente, preferia ficar a conversar com uma pessoa do lado direito, porque eu consigo ver as mãos desta pessoa. E logo o meu cérebro fica, entre aspas, mais descansado, porque eu consigo ver mais informação. E se ainda depois esta pessoa do lado direito gesticular, vai ajudar-me a mim. Vejam aqui outros exemplos. Com quem preferia fazer negócio? Eu não sei o que vocês vão responder, mas eu, se calhar, ia esperar pela quarta pessoa a chegar. Porque é verdade que todas estas três pessoas se esconderam as suas mãos, logo elas não gesticulam enquanto estão a falar comigo, não facilitam a minha vida. Este também é outro exemplo de como nós podemos prejudicar-nos próprios. Imaginem, vocês vão assim pelo corredor com o seu casaco e depois encontram o seu colega e começam a conversar. Mas como eu tenho o casaco na mão,
não vou conseguir gesticular. O que é que pode fazer? Passe o casaco para o lado esquerdo e aproveite pelo menos a mão direita para gesticular. Gesticular é necessário para conseguirmos ser mais persuasivos e o mais importante, que nós facilitamos a vida da pessoa à nossa frente quando nós gesticulamos. Mas cuidado, quando eu digo mostrar as mãos e gesticular, não vamos para os extremos, novamente. Lembra-se do nosso quadro? Quando a gesticulação vai de pouco para muito, gesticulação a mais também é mau. Porque há às vezes pessoas que eu encontro que parece falam com as suas mãos. Só com as mãos. As mãos vão para frente, para trás, para cima, para baixo. Já começa a ficar difícil concentrar-se naquilo que a pessoa está a dizer, porque só se vêem as mãos a voar. Reparem, a gesticulação só ajuda a vossa imagem se não ultrapassa a linha de queixo e se está congruente com aquilo que está a dizer. Porque quando nós temos gesticulação a mais, não facilitamos a vida nem a nós próprios, nem às pessoas. Por isso, vejam os quadros que vocês preencheram no segundo dia desta maratona e vejam as palavras que vocês receberam dos seus colegas. E se, por exemplo, alguém lhe escreveu inquieto, rápido, ou ansioso, ou até nervoso, isto pode ser porque gesticulo muito e tenho os tiques que envolvem óculos, cara, nariz ou cabelo. Cuidado! A gesticulação tem que ajudar a fortalecer a sua imagem que pretende transmitir. Se precisar de tocar na cara, o único gesto que eu aconselho a fazer é o gesto de Steve Jobs e, como diz bem Jenny Driver, when you grab the chin, you're about to win. Porque quando nós vemos a imagem de Steve Jobs, consideramos que ele não está nervoso ou ele está inquieto. Ao contrário, nós vemos uma imagem de pessoa que está a pensar, que está a refletir e está a preparar alguma coisa interessante. When you grab the chin, you're about to win. O truque é fazer isto de forma moderada e congruente com aquilo que está a dizer. O outro gesto que pode prejudicar a sua imagem é brincar com os objetos, anéis, canetas. Da minha experiência e do feedback que eu tenho dos nossos clientes, as pessoas consideram os gestos como brincar com a caneta e com o anel como um gesto de ansiedade, de nervosismo. Por isso, se não é o seu objetivo passar essa imagem, então tem que ter consciência daquilo que está a fazer com as suas mãos. Vamos ver mais um exemplo de imagem que uma pessoa transmite quando está a fazer estes gestos. E reparem, isto foi uma imagem numa capa de um jornal português. E é verdade que estes gestos não passam despercebidos. Nós vemos e depois o impacto que isto tem em nós é que nós achamos uma pessoa nervosa ou insegura. Por isso, cuidado, o gesto pode ajudar a si próprio, como aliviar o stress ou distrair, mas pensem qual é o impacto que isto vai ter nos outros. E um dos gestos que eu queria ainda falar hoje, que nós fazemos com as nossas mãos, são os braços cruzados. Nós, no primeiro dia de maratona, vimos que os braços cruzados, para nós próprios, até é um gesto super positivo, porque ajuda-nos a ganhar mais persistência e a melhorar o desempenho. Mas vejam essas imagens e experimentem caracterizar essas pessoas. O efeito vai ser diferente. Novamente, da minha experiência e do feedback que nós temos dos clientes, as pessoas, quando veem os outros com os braços cruzados, dizem: ele está distante, ele não me está a ouvir, ele está fechado, ele não concorda. Várias respostas, mas nenhuma é positiva. Porquê? Porque não só interessa qual impacto os braços cruzados têm em mim, e já vimos que é um gesto super positivo,
Mas quando nos comunicamos para os outros, nós temos que cuidar dos outros e temos que perceber qual o impacto que este gesto tem nos outros. E se os outros acham que este é um gesto fechado, é um gesto de resistência, e isto não está de acordo com a imagem que queremos transmitir, então, se calhar não vamos fazer isso. Porque também, reparem, os braços cruzados não me permitem gesticular. E como não gesticula, logo está a prejudicar a si próprio e, novamente, não está a ajudar as pessoas à sua volta a reter melhor a informação que está a passar. Vejam aqui, por exemplo, uma pessoa do lado esquerdo e do lado direito, com qual destas pessoas preferia conversar. Claro, porque os braços cruzados é sempre visto como barreira. E às vezes o que acontece? E eu digo isso a pessoa diz: Não, eu estou a ouvir, eu estou bem, eu concordo com aquilo que está a dizer. Eu só estou com os braços cruzados porque isto é a minha postura de conforto. E digo: Claro, é uma postura de conforto, até ajuda-lhe a ganhar mais persistência, aumenta o seu desempenho. Mas os outros veem os braços cruzados, na maioria dos casos, como uma barreira. É quase, can you break through? É uma barreira. E naquele estudo de que eu já falei, que nós fizemos na Academia Militar, nós também perguntamos aos subordinados sobre os braços cruzados. Então, quando o oficial está a falar comigo, com o subordinado, e cruza os braços, qual o impacto que isto tem em mim? Como eu estou a vê-lo? Elas dizem, este oficial não me parece que tem confiança. Ele não está nada empático e quando o oficial está a ouvir-me numa conversa com os braços cruzados, ele também não me parece nada confiante, ele parece que não tem autocontrole, obviamente ele não cria empatia, ele não serve como influência referência para mim e não é uma pessoa para a qual eu estou disposto a fazer um esforço extraordinário. Sim, satisfação, nem pensar. Então, os braços cruzados não só têm impacto em nós, e até vimos que o impacto em nós tem muito positivo, como tem o impacto negativo nas outras pessoas. Por isso, voltam a ver as palavras que vocês receberam dos seus colegas ou amigos, e se por acaso estão lá as palavras como frio, distante, até arrogante, pouco empático ou que falta empatia, provavelmente isto também poderia ser causado pelo facto de braços cruzados ser a sua postura de conforto. Voltem a ver o vídeo e vejam o que aconteceu. Vou mostrar mais um exemplo como os braços cruzados podem ser vistos pelos outros. Isto é uma imagem real. Estava a andar nas ruas de Portugal durante o ano 2013, quando nós tivemos eleições autárquicas. E quando vi este quadro pensei, é agora o momento de mudar. E o que se pode mudar com os braços cruzados? Essas pessoas todas nesta fotografia têm braços cruzados ou têm outro tipo de barreira, que por exemplo têm as mulheres, elas têm as suas mãos em frente do seu corpo. Então, e tudo isto são barreiras e as pessoas queriam criar proximidade com as pessoas que iam votar nelas. É estranho. Por isso, muito cuidado com a vossa gesticulação e vamos continuar e eu vou mostrar mais um tipo de barreira que vejo nos meus clientes. É uma palma de mão virada para a pessoa ou para baixo. É verdade que muitas vezes eu vejo isto, por exemplo, uma pessoa a conduzir uma reunião e enquanto está a falar está a colocar a mão com a palma de mão virada para baixo. Ou, por exemplo, está a pedir a opinião dos seus colegas numa reunião e está a dirigir-se a essa pessoa com a palma de mão virada para essa pessoa.
No fundo, o que acontece? A pessoa está a dizer stop. Obrigada, não preciso da sua opinião. Obrigada, mas quem manda aqui sou eu. Da minha experiência, eu vejo que isto acontece inconscientemente e as pessoas não têm noção disto até verem-se nos vídeos. Por isso, aquele exercício que vocês fizeram ontem é ver como vocês estão a falar no vídeo é importante porque vai permitir identificar estes gestos, se eles existem na vossa comunicação. Vejam aqui, por exemplo, este gesto realmente diz não, chega, pare. Isto é um screenshot de um debate que aconteceu ainda este ano, acho eu. E no último minuto, quando os dois candidatos começaram mesmo a ralhar um com o outro, o jornalista tentou dizer: olha, parem, chega, os meus senhores, nós só temos 1 minuto para acabar este debate. O que podem fazer em vez disto? É falar com as palmas de mãos viradas para cima. Quando vocês pedem opinião, por exemplo, ou quando vocês agradecem pela opinião, o gesto mais adequado é esse e não ao contrário. E por isso, novamente, vejam as palavras que vocês receberam dos vossos colegas e, se por acaso estão lá as palavras distante novamente, ou pouco receptivo, ou não está lá uma palavra compreensível que vocês, por exemplo, queriam receber, compare isto com a vossa gesticulação e se por acaso na vossa comunicação este gesto é frequente, pode ser que esse gesto que também contribui para a imagem como uma pessoa pouco compreensiva ou pouco receptiva. O outro gesto que eu queria abordar ainda hoje nesta sessão é o gesto apontar com o dedo. Ainda a nossa mãe nos dizia que apontar é feio e ninguém gosta de sentir o dedo apontado em si. Por isso, este gesto é associado com as palavras como agressivo. E se por acaso na recolha das palavras uma delas foi agressivo, confirmem se a vossa comunicação não tem este gesto como um gesto frequente. Porque a ligação aqui é quase direta entre a agressividade e este gesto, porque é um gesto internacional, considerado como agressivo internacionalmente. Por exemplo, temos aqui novamente o Putin, que é considerado como uma pessoa agressiva. Já sabemos que ele tem pouca expressividade facial, mas também ele utiliza bastante o dedo apontado e é um gesto realmente agressivo. O que poderia fazer em vez de apontar com o dedo? Poderia apontar com a palma de mão, como do lado direito faz aqui o presidente da França. Mas, por exemplo, quando nós utilizamos apontar com o dedo para acentuar alguns pontos do nosso discurso, em vez disto nós poderíamos utilizar o gesto representado aqui pela Hillary Clinton. É muito mais empático, mas tudo depende do seu objetivo. Se por acaso vocês receberam uma palavra agressiva, mas querem ficar e manter essa palavra na sua caracterização, neste caso, melhor é continuar a apontar com o dedo para as pessoas. Mas aqui é outra colagem que não foi feita por mim, reparem, isto já foi feito pelas jornalistas que apanharam não apenas a diferença no discurso, como também vimos que a gesticulação delas é diferente. Naquele estudo que nós fizemos na Academia Militar, nós também perguntamos sobre este gesto. E quando o oficial aponta com o dedo enquanto dá ordens ao pelotão, os subordinados veem este oficial como uma pessoa pouco empática e isto vai ao encontro dos outros estudos que nós temos, que dizem que apontar com o dedo realmente é um gesto agressivo, por isso é oposto à empatia. É uma pessoa que não me serve como referência
porque não queremos seguir uma pessoa agressiva e não é uma pessoa para a qual eu vou fazer um esforço extraordinário. Compare, em vez de apontar com o dedo, nós podemos apontar com a palma de mão e é um gesto que cria muito mais empatia. E outra maneira de apontar, e acho que foi uma solução bem encontrada pelos conselheiros do Obama, é apontar com o punho. Ou seja, ele aponta, sim, mas aponta sem agressividade e mais o próprio punho representa ou demonstra a força. Este gesto do Obama não apareceu na comunicação dele logo no início da carreira dele. Ele inicialmente utilizou mais o gesto OK, que tem um significado bastante positivo na América, e com o tempo ele começou a utilizar o outro gesto que nós vemos do lado direito e acho que foi muito bem feito para ele porque ele conseguiu transformar a sua comunicação de não só passar uma imagem tudo bem, ok, mas também de mostrar a força e ao mesmo tempo ele consegue apontar com este gesto muito interessante, uma boa escolha. E nós podemos também utilizar isto se, por exemplo, vocês queriam transmitir mais confiança ou determinação e por acaso os seus colegas não lhes atribuíram esta palavra. Estamos a chegar à reta final do terceiro dia da maratona e vamos ver ainda qual o impacto a voz tem nos outros. Recordem-se que no primeiro dia nós vimos que uma voz mais grave ajuda a própria pessoa a sentir-se mais confiante e pensar de forma mais abstrata. Também vimos um estudo interessante da Universidade de Duke que dizia que os CEOs com uma voz mais grave ganham mais do que os seus colegas com a voz mais aguda. E interessante que a voz não só tem impacto em nós, em como nós nos sentimos, como também ajuda a projetar uma imagem certa. De acordo com um estudo da Universidade de Tilburg, as pessoas que baixaram a sua voz e começaram a falar com voz mais grave foram percepcionadas também como pessoas mais confiantes. Assim, ao longo dos últimos 2 dias desta maratona, nós vimos qual o impacto que a expressão facial, contato visual, postura, gesticulação e a voz podem ter nos outros. Como dizia Susan Goldin Meadow, our gestures can change how others react to us. E é verdade, a maneira como vocês comunicam pode determinar a sua imagem. Assim, sugiro voltarmos ao desafio que foi lançado no dia 2. Nós, no dia 2, vimos quem eu sou e como comunico. Vimos através da câmara, através da recolha das palavras dos seus colegas. E agora vamos definir quem eu quero ser. Eu concordo com as palavras que os colegas me atribuíram? Será que faltam-me algumas palavras? Lembram-se daqueles 4 cenários que nós tivemos? Então, se existem algumas alterações que vocês gostariam de fazer na vossa imagem, a questão é como eu devo comunicar para conseguir ter a avaliação pretendida. E para o efeito, eu vou voltar novamente para o tal quadro que, lembram-se, nós preenchemos com a minha cliente. E aqui estão as palavras que ela recolheu dos seus colegas. E agora vamos ver o que aconteceu. Porque que ela é fria, porque que é distante. E a principal questão que eu lhe fiz foi: concordo com todas estas palavras? E a resposta dela foi assim: eu não concordo com frio e distante é arrogante. Ou seja, pode ser que eu realmente pareço, porque eu quase não demonstro as minhas emoções, eu consigo furar as pessoas com o meu olhar e provavelmente as pessoas consideram-me arrogante por causa da confiança que eu tenho na minha postura. Mas eu, como diretora dos recursos humanos, não posso ser vista como fria e distante, porque o meu trabalho diário tem a ver com as pessoas. Eu
Em vez disto, queria passar como compreensiva, próxima e queria retirar a palavra arrogante da minha imagem. E neste caso, eu sugeri-lhe preencher o outro quadro que se chama Como Vou Comunicar. Ou seja, o que eu posso fazer na minha comunicação não verbal para conseguir transmitir a ideia de compreensão e proximidade. E a própria cliente, depois de visualizar o vídeo, depois de eu lhe explicar o que tem a ver a expressão facial, o contato visual, qual é o impacto que isto pode ter nos outros, o que dizem os estudos, o que dizem os nossos inquéritos que nós enviamos para os clientes, ela própria definiu que estava disposta para começar pela expressão facial, contato visual e gesticulação. E eu concordo, porque não vale a pena começar as alterações por todo lado. Agora, uma coisa de cada vez. Aqui podemos ver a transformação de comunicação não verbal de como comunico para como vou comunicar. Se vocês fizerem a mesma coisa, vocês vão ter também duas tabelas que vos vão permitir analisar onde estão e para onde querem ir. Lembram-se, o ponto de partida e a vossa meta final, e eu aconselho a fazer isto. E é assim, porque quando nós conseguimos visualizar dois quadros ao lado, conseguimos definir o nosso know-how, ou seja, o que eu posso fazer agora e como para conseguir chegar à minha meta final, que é transmitir uma imagem certa e conseguir uma comunicação eficaz. Este foi o desafio do terceiro dia. Muito obrigada por estarem conosco e até amanhã.